povo do Nordeste, o povo do Ceará, o povo deste país sabe exatamente o que representa o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Nós aqui fizemos a retomada de 954, quase 1.000 obras inacabadas e paralisadas da educação básica do Brasil. Concluímos 180 obras. Nós pegamos um Brasil muito destruído, um Brasil em que a fome voltou a fazer parte do nosso cotidiano. Um Brasil que foi capturado pela mentira, que foi capturado pelo ódio, a mentira e o ódio a capturar e transformaram a política em refém no governo anterior. E agora nós estamos reconstruindo. Nós tivemos o Anísio Teixeira sendo reconhecido como patrono da educação pública no nosso país. Anísio Teixeira chegou a construir o conceito da Universidade de Brasília e dirigiu a Universidade de Brasília. Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro construíram os princípios de uma universidade que deveria estranhar todo o conhecimento posto e que deveria recriar, repensar e dar asas à própria liberdade. A Universidade de Brasília, que ela nasce teimosa porque ela nasce enfrentando uma lógica de que a capital da República deveria ser a cidade dos gabinetes e tapetes e não da educação, e particularmente da educação que anda. E surge a Universidade de Brasília com as marcas do que representa Anísio Teixeira, que dizia que nós temos muitas inteligências. Que nós temos a inteligência corpórea, a inteligência cognitiva, a inteligência emocional. O ser humano carrega muitas inteligências. Anísio Teixeira, quando nós passamos por uma escola-parque, que é a educação integral, que é a educação que abrange todas as inteligências, ali nós vemos o que representa Anísio Teixeira, patrono da educação pública neste país, por iniciativa de Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva, que, como disse, retornou quase 1.000 obras inacabadas na educação, e que concluiu 180 obras na educação. Um governo que aposta na educação, que está construindo o pé de meia, que aqui em Brasília, por exemplo, são milhares de jovens que recebem essa poupança escola, que ampliou a educação em tempo integral, e que está fazendo um processo onde nós tenhamos em cada escola também um espaço de enfrentamento à insegurança alimentar, com o reajuste do PAA, com o reajuste necessário para que nós possamos valorizar a agricultura familiar, que é quem produz para o povo brasileiro e coloca alimentos na mesa do povo brasileiro, e ao mesmo tempo transformar as escolas em espaço de proteção e de enfrentamento a tantas violações de direitos. Eles queriam a escola domiciliar, a educação domiciliar. O único projeto educacional que teve a priorização do governo Bolsonaro foi a educação domiciliar. Ou seja, tirar a escola do direito ao contraditório, tirar a criança do direito ao contraditório, tirar a criança de um espaço que é um dos elos mais profundos de toda a rede de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. E hoje nós temos a educação voltando, as universidades públicas sendo retiradas de um processo de asfixia orçamentária e de uma construção de que as universidades públicas, elas eram inimigas da nação. Essa foi a construção do governo Bolsonaro. Aqui eles tentaram amordaçar as escolas, tirar a discussão de gênero de dentro das escolas, para que se perpetue uma lógica de que há uma condição normal na violência que atinge o corpo e a alma das mulheres. Por isso eu digo, o povo do Nordeste, o povo do Ceará, o povo de Fortaleza sabe exatamente
o que representa o governo Lula no acolhimento das demandas populares, no seu investimento em políticas públicas que representam o emprego. Nós estamos com um dos menores desempregos de toda a nossa história. É governo Lula. Nós tiramos milhões de pessoas da situação de fome, é governo Lula. Nós retomamos o grau de investimento que tinha sido abandonado no país, é governo Lula. Nós estamos com a inflação controlada, é governo Lula. E eles, como não podem se contrapor, porque eu quero que me digam pelo menos 5 projetos da saúde que foram implementados durante o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi o governo da cloroquina, foi o governo que dizia que as pessoas poderiam se transformar em jacaré se fossem vacinadas, o governo da antivacina, o governo da necropolítica, de um Estado que acha que pode dominar as nossas vidas e que tem controle sobre as nossas vidas. Mais de 700 mil pessoas que foram mortas nesse país durante a pandemia e que, em parte, é bom sempre lembrar, é amor de alguém. Quem parte é amor de alguém, e várias das pessoas que morreram durante a Covid-19 aqui no Brasil poderiam estar entre nós, se nós não tivéssemos uma gripezinha, se nós não tivéssemos, saiam e vão para as ruas, para estabelecer o contágio coletivo, que foi esta política implementada por Jair Bolsonaro. Enquanto o Amazonas enfrentava a ausência de oxigênio, ali ele estava derramando cloroquina para o conjunto da população. Há que se pagar por isso, porque são as mortes evitáveis das pessoas que poderiam estar entre nós, libertando o riso. Aliás, é bom lembrar que hoje tivemos o Conselho de Saúde discutindo a política de saúde bucal que voltou o programa Brasil Sorridente, para que as pessoas voltem a sorrir e para que nós tenhamos a integralidade da atenção à saúde bucal. Nós estamos retomando as políticas públicas e avançando na construção de um Brasil onde a tônica não sejam as senzalas, onde a tônica não sejam os armários, onde a tônica não sejam as amarras literais e metafóricas. Por isso, o povo brasileiro sabe exatamente o que está acontecendo no Brasil neste momento. E é bom lembrar que nas últimas eleições, no berço político de Jair Bolsonaro, o seu candidato sofreu uma profunda derrota. Chegou a pouco mais de 30% dos votos, com todo o empenho do ex-presidente, hoje inelegível, acusado de tantos crimes, inclusive de roubar joias do povo brasileiro. E este candidato, chegou a pouco mais de 30% dos votos. Então, portanto, é bom que nós saibamos que o Brasil quer se levantar, o Brasil quer respirar, o Brasil quer sorrir, a gente sorrir e resgata o sorriso quando nós enfrentamos a fome, quando nós enfrentamos o desemprego, quando nós abraçamos e acolhemos o povo brasileiro nas suas reivindicações. As arminhas que foram tão difundidas no governo anterior, como se o Brasil precisasse de armas e não de livros, como se as armas pudessem resolver os problemas nacionais. Este governo das arminhas, este governo do escárnio com o povo brasileiro, este governo da fome, que foi o governo Jair Bolsonaro, o povo brasileiro derrotou, e eles não se conformam com essa derrota. Por isso, estão aqui buscando anistiar as pessoas que tentaram contra a democracia neste país, as pessoas que foram para a porta dos quartéis para exigir intervenção militar, para exigir que as Forças Armadas pudessem solapar ou pudessem esmagar a vontade popular expressa nas próprias urnas. Eles querem anistiar, querem que essas pessoas não se curvem ao crivo da própria justiça. Aplaudiram quando o dono da X disse que iria enfrentar a justiça nesse Brasil e teve que acatar as decisões judiciais, porque nós estamos
estamos construindo a soberania que foi manchada quando então o presidente da República bateu continência para a bandeira estadunidense e achou que a bandeira nacional poderia ornamentar as salas escuras de tortura. E o povo brasileiro hoje faz com que a bandeira nacional possa recortar os nossos céus e que possa representar soberania e amor por esta nação. Por isso o governo Lula, acima de qualquer coisa, é o governo da afetividade, é o governo da amorosidade, é o governo da inclusão. É bom lembrar que no governo de Jair Bolsonaro houve a tentativa de retirar as crianças com deficiências de dentro do ensino regular. E ali foi dito pelo então ministro de que as crianças com deficiência impediam ou atrapalhavam o desenvolvimento da educação. Nós estamos construindo o Brasil da inclusão, nós estamos construindo o Brasil do riso, nós estamos construindo o Brasil da fartura, nós estamos construindo o Brasil do emprego, nós estamos construindo o Brasil em que as obras inacabadas estão sendo concluídas e que o povo vai ter os espaços necessários para que tenhamos um país que seja o país da riqueza cultural, da estética da vida em contraposição à própria estética da barbárie. Por isso, digo eu, o povo deste país elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, porque sabe o que representa o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Elegeu Luiz Inácio Lula da Silva enfrentando a maior compra institucional de votos, a utilização da máquina pública para impedir que o povo do Nordeste pudesse votar. Os que amam o Nordeste deveriam estar se colocando contrários ao fato do governo Bolsonaro ter utilizado a Polícia Rodoviária Federal para impedir os nordestinos de irem às urnas e contribuírem na construção da própria democracia, mas aplaudiram a utilização da máquina pública contra o direito do povo nordestino de votar, mas aplaudiam a fome quando ela voltou a existir neste Brasil, e agora acham que as mentiras, agora acham que o ódio podem dar a palavra final. Estão equivocados. Eu lembro muito Mário Quintana, que disse: esses que atravancam um caminho, estes passarão. E nós, ou eu, passarinho, e estão passando, porque foram derrotados nas últimas eleições. E estabeleceram, estimularam, financiaram a tentativa de destruição das sedes dos poderes da República. Fizeram com que tivéssemos aqui uma tentativa de golpe que, em verdade, tinha um script, tinha uma bula, tinha um plano para criar um caos que justificasse a intervenção militar e pudesse amordaçar o povo brasileiro e pudesse rasgar a sua soberania eleitoral, que é a soberania popular, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Não conseguiram. E tentam ficar reverberando essa lógica golpista, agora com essa anistia que o próprio presidente do partido do qual faz parte, Jair Bolsonaro, disse claramente: nós queremos anular as suas condenações. Eles querem, em verdade, a impunidade, com o seu manto grosseiro e cruel, com o seu manto que impede a respiração livre e que impede que nós tenhamos a liberdade implementada nesse país. Em função de quê? Que acham que quem cometeu os crimes que cometeu, inclusive uma pessoa, réu confesso, que colocou muitas bombas em um caminhão para explodir o aeroporto de Brasília. Essas pessoas não têm que responder à justiça? Essas pessoas não têm que responder pelos seus atos? Estas pessoas têm que alimentar a sua sanha golpista, a sua sanha contra a ditadura, a sua sanha violenta por uma impunidade a ser construída nesta casa? A gente diz, é sem anistia para golpistas, para que nós possamos não esquecermos do que aconteceu neste país, para que nunca mais ocorra esse nível de risco e ameaça
à democracia e ao povo. É bom lembrar a Constituição. Ela diz: todo poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. O poder emana do povo e em nome dele deve ser exercido. Por isso, estamos aqui para dizer: é sem anistia para golpistas.